Marhaba, seja bem-vindo ao canal No Coração do Oriente. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, fique por dentro dos próximos vídeos. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like e compartilhe isso com alguém que pode ser beneficiado também com essa informação. Nosso vídeo hoje é para tratar de uma questão muito importante, a diferença de sunitas e xiitas. Aqui no Ocidente, nós temos um senso comum que os xiitas são a ala mais radical do movimento muçulmano. Será que isso é verdade? Já vou te antecipar que as coisas não são tão simples assim. E eu diria que se tivesse que responder é verdade ou não, eu diria que não é verdade, que não necessariamente os xiitas são mais radicais do que os sunitas. E definir sunitas e xiitas numa escala de extremismo também não é correto. Então, para responder essa questão, primeiramente nós precisamos entender que, assim como no cristianismo nós temos uma série de denominações cristãs. Então, nós temos católicos, nós temos ortodoxos, nós temos protestantes evangélicos, e dentro desse universo evangélico nós temos uma série de denominações. Assim também é dentro do islamismo. Na verdade, o termo até mais correto é usarmos o termo Islã, porque cada vez mais na academia o termo islamismo está relacionado a essa perspectiva mais fundamentalista e beligerante, enquanto o termo Islã ele é mais reservado à religião e o movimento religioso não necessariamente fundamentalista. Então, dentro do Islã, nós temos muitas outras ramificações para além de sunismo e xiismo. Ou seja, além de sunitas e xiitas, nós temos também outras vertentes de muçulmanos. Algumas são variantes dentro do xiismo, outras são variantes dentro do sunismo, outras não são variantes, mas vêm de uma ramificação diferente. Então, por exemplo, a gente poderia dizer dos alauítas, que é uma vertente dentro do xiismo. Nós poderíamos dizer dos wahhabitas, que é uma vertente dentro do sunismo. Nós vamos encontrar esse Islã wahhabita, que é sunita, que é uma variação lá na Arábia Saudita. Nós vamos encontrar os alauítas na pessoa de Bashar al-Assad, o governante da Síria, ainda que a maior parte da população da Síria não seja alauíta. E isso explica um pouquinho o porquê da guerra civil que ainda está em curso na Síria. Pois bem, então, primeiramente, a gente tem que sair desse senso comum que só existe sunita e xiita. E quanto mais a gente se aproxima, a gente vai descobrindo que existe uma diferença muito grande, outras vertentes, e dentro dessas vertentes, perspectivas distintas, assim como no movimento cristão. Uma segunda questão é perceber que essa diferença ela é primariamente histórica. Quando Maomé ele funda o Islã e a data oficial da origem do Islã é 622 depois de Cristo, que diz respeito ao período onde Maomé ele sai da cidade de Meca e migra para a cidade de Medina. Quando ocorre essa migração, essa é a data considerada a data da origem do Islã. Maomé, então, dá origem a essa religião. E quando ele morre, ele não tinha deixado nenhum filho homem vivo. Ele só tinha filhas mulheres vivas. Então não aconteceu uma sucessão dinástica, ou seja, Maomé não tinha filhos que pudessem sucedê-lo. Então, desde o início da morte de Maomé, surgiu uma questão fundamental: quem vai suceder o grande profeta? E é importante a gente perceber que naquele contexto da Arábia do século VII, nós não temos uma religião separada das questões estatais, mas nós temos então Maomé, que é um líder religioso, um profeta, alguém que está começando uma nova religião, mas ele também é um estadista, ele é um governante daquele império muçulmano emergente. Então, diante dessa questão, quem vai suceder Maomé, havia dois grupos. Um grupo que acreditava na tradição, no caminho trilhado, que em árabe faz alusão à palavra sunna, da onde vão vir os sunitas. Esse grupo acreditava que a liderança do império nascente e do Islã deveria estar sob o controle daqueles que estavam mais preparados para a posição, independente de qualquer laço sanguíneo com Maomé, uma vez que Deus não tinha deixado Maomé
ter filhos herdeiros adultos, seria óbvio, então, que ele gostaria que essa sucessão se desse por aqueles que conheciam melhor o caminho trilhado e a tradição. Por isso, então, o termo sunita. Esses homens, então, acreditavam que quem deveria assumir a liderança do Islã eram os homens mais capazes, aqueles que estavam com Maomé há mais tempo, aqueles que tinham caminhado com Maomé por um longo tempo. O outro grupo acreditava que se Maomé não tinha deixado filhos, eles deveriam ser liderados, então, por aquele mais próximo de Maomé que tivesse algum laço sanguíneo com Maomé. Como Maomé tinha um primo chamado Ali, que também se tornou seu genro, porque Ali se casa com uma filha de Maomé, e quando Ali perde o seu pai, Maomé, o primo mais velho, é quem cuida dele. Havia-se então o entendimento de que Ali, que caminhava com Maomé por muito tempo, que tinha sido de alguma forma criado e cuidado por ele, e tinha o laço sanguíneo por ser primo, e tinha uma aliança mais próxima por ter se casado com a filha de Maomé, que Ali então deveria ser o sucessor de Maomé. Esse grupo ficou conhecido como xiitas. E a palavra em árabe, shia, ela vem de uma expressão que significa dos partidários, porque o termo em árabe seria algo próximo, desculpe a pronúncia, mas shi'at Ali, ou seja, os partidários de Ali. E aí ficou na história essa expressão shia, ou aqui em português, xiitas, que é uma alusão a essas pessoas que eram do partido de Ali, ou seja, acreditavam que a liderança do Islã deveria ser sim orientada por um laço de consanguinidade e que na ausência de um herdeiro direto, esse primo, genro e alguém que foi criado por Maomé e um discípulo próximo deveria suceder Maomé. Só que quando Maomé morre e há essa disputa entre essas duas perspectivas que se originou dois grupos, esse grupo dos sunitas que acreditavam no poder da tradição, ele vence esse debate, essa discussão, é um grupo majoritário, e os partidários de Ali, eles ficam à mercê. Então você tem um primeiro califa, um primeiro substituto de Maomé, depois ele morre, depois você tem um segundo que também morre, e nós temos um terceiro califa. Esses califas, esses três homens que sucederam Maomé, eles eram sunitas, eles não tinham nenhum laço sanguíneo de Maomé, com Maomé. Quando esse terceiro califa morre, Ali, então, que desde o início, junto com os seus adeptos, acreditavam que ele deveria suceder Maomé de forma efetiva, chega ao poder. Só que, nessa altura do campeonato, o Islã já tinha se expandido para além da Península Arábica, já tinha chegado, inclusive, na Síria, e lá havia lideranças com poder político e com forte influência que entram em choque com Ali, que agora é o líder e o califa, e cometem assassinato contra Ali, contra seus filhos, e assim os xiitas são removidos do poder, enquanto essa liderança islâmica que já estava na Síria assume o poder, resgatando a proeminência da perspectiva sunita e acabando assim com essa necessidade de uma transmissão de liderança dentro do Islã com uma necessidade de consanguinidade. Isso fez então que, a partir daquele assassinato de Ali e dos seus filhos, o Islã nunca mais fosse uma unidade, mas houvesse variações. Por quê? A maior parte do mundo muçulmano, que nessa altura do campeonato já estava indo muito além da Península Arábica, mas já era forte no norte da África, no Oriente Médio, em franca expansão, majoritariamente segue essa liderança dessa dinastia que vai surgir dos sírios e vão então se denominar sunitas, ou seja, aqueles que aceitam uma liderança governamental, religiosa, espiritual, baseada naqueles que são mais capazes para isso. Enquanto, em paralelo a isso,
Ao longo de toda a história, você vai ter um grupo minoritário que vai acreditar que essa liderança do Islã deve ser baseada em consanguinidade. Não vão aceitar a liderança da família omíada, lá da Síria, mas vai sempre estar adepta e se submetendo aos descendentes de Ali. E aqui nós temos, então, por uma questão de disputa de poder, logo no início do Islã, por uma questão de divergências de sucessão de liderança, o surgimento de sunitas e xiitas. Então, a questão, primariamente, não é teológica, mas é histórica, baseada numa disputa de poder. E aí sim, como essas duas vertentes vão avançar ao longo dos séculos e chegar a milênio, naturalmente, como elas não possuem diálogo e muitas vezes se enfrentaram na história e ainda hoje se enfrentam, e a gente vai falar disso daqui a pouco, naturalmente, nós temos então que surgiram diferenças teológicas que vão cada vez mais ficando profundas e o sunismo e o xiismo vão se tornando cada vez mais distantes. Então, existem diferenças práticas sobre o jeito de orar, existe diferença prática sobre o que é falado na oração. Se você quer entender sobre isso, ouça o nosso vídeo, assista o nosso vídeo sobre os 5 pilares do Islã, onde a gente fala um pouco sobre a oração dentro da religião islâmica. Existem diferenças em relação a quais escritos são sagrados, e a gente vai também disponibilizar um vídeo em breve sobre isso, as fontes da teologia islâmica, onde a gente vai explicar quais são os livros que baseiam a fé islâmica. Existem, então, diferenças práticas e diferenças teológicas, mas todas essas diferenças, elas têm origem numa questão de disputa de poder e numa questão lá no início da história do Islã. E uma coisa muito importante que precisa ser dita, que os xiitas hoje representam 15% da população islâmica, não mais do que isso. É importante a gente dizer, então, que a maioria do Islã ele é sunita. É importante a gente dizer que as disputas entre sunitas e xiitas ela é mais intensa na maior parte dos lugares onde existe uma porção significativa da população sunita e xiita do que muitas vezes a perseguição que é oferecida a cristãos. Ou seja, em muitos lugares é mais seguro ser cristão do que ser sunita ou ser xiita. No Iraque, por exemplo, o país é bastante dividido e existem bairros de sunitas, bairros de xiitas, bairros de cristãos e é muito perigoso um sunita e um xiita entrar no bairro um do outro, por exemplo. Isso pode trazer muitas dificuldades em determinados locais ali. Os xiitas são maioria na República Islâmica do Irã. É por isso que o Irã tem problemas não só com o Ocidente, mas com os outros países muçulmanos, porque ele é o grande país xiita e a maior parte dos outros países muçulmanos, os 49 de maioria muçulmana, a maior parte deles são de maioria também sunita. E outra questão que faz o Irã ficar numa berlinda é que o Irã é um país persa. Eles falam farsi, eles não são árabes, como a maior parte dos países do norte da África e do Oriente Médio. Então, o Irã é o grande representante do xiismo hoje. Você tem uma força xiita significativa no Iraque, no Líbano, no Bahrein e também na Síria. E em outros lugares do mundo você vai ter comunidades xiitas. Agora, o sunismo ele é a força islâmica majoritária no mundo. Eu me lembro conversando com um amigo e eu perguntei para ele, ele era sunita, o que ele achava dos xiitas. E ele foi extremamente ofensivo, agressivo com as suas palavras, porque realmente a relação dos sunitas com os xiitas ela é muito tensa, historicamente tensa, e na boca, nos lábios de muitos muçulmanos hoje você vai encontrar isso. E aí surge então uma pergunta final, por que então que os xiitas são considerados mais radicais? Justamente porque aconteceu um episódio de uma revolução islâmica no Irã, no final da década de 80, quando isso ocorre, o rei iraniano, que era alinhado com o Ocidente, é deposto, o fundamentalismo islâmico xiita e o regime dos ayatolás toma controle. A palavra ayatolá significa aquele que é iluminado, então seriam homens iluminados por Deus para liderar a nação. Então, nessa revolução surge a República Iraniana Islâmica Xiita e existe um episódio ali, nós temos até filmes que retratam essa situação,
de um caso onde reféns foram feitos na Embaixada Americana. Então, o Irã se torna o representante no mundo dessa força nacional fundamentalista que quer lutar contra o Ocidente infiel. Então, o Ocidente passa a olhar para o Irã como símbolo do fundamentalismo, da radicalização e da guerra santa. E por isso o xiismo aqui no Ocidente passa a ser sinônimo de radicalização, de fundamentalismo. No entanto, se nós fizermos uma lista das facções terroristas que existem no mundo, se você souber algumas de cabeça, eu posso te assegurar, 80% a 90% delas são sunitas. O que mostra que não necessariamente ser terrorista, ser parte de uma ramificação fundamentalista, radical, terrorista dentro do Islã, significa ser xiita. Nós temos fundamentalismo e radicalização tanto no sunismo quanto no xiismo. Assim como a maior parte dos sunitas e a maior parte dos xiitas não são radicais, não querem explodir as pessoas e não querem matar ninguém. Então eu espero que esse vídeo tenha trazido luz para você compreender minimamente a diferença de sunitas e xiitas, e a gente acredita muito que nessa compreensão nós desfazemos maus entendidos, nós dialogamos e isso favorece muitas iniciativas, tanto do compartilhar, quanto do testemunhar e anunciar, quanto também de nós auxiliarmos as pessoas a desfazerem preconceitos que não trazem nenhum benefício, somente malefícios à nossa sociedade. Se você gostou, mais uma vez, deixe o seu like, compartilha. Ma salame.